Gente, eu sou a Letícia e juntamente com meu colega Lucas iremos apresentar para vocês sobre o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia do ano de 1938. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o Prêmio Nobel e como ele surgiu. Bom, ele foi criado por um empresário sueco muito rico que, ao falecer, resolveu deixar parte de sua herança para recompensar aquele que tenha conferido o maior benefício à humanidade. A primeira edição ocorreu no ano de 1901 e atualmente conta com 6 categorias, sendo uma delas de medicina ou fisiologia. O ganhador recebe uma medalha de ouro, um diploma, uma quantia em dinheiro e também o reconhecimento de ter ganhado o Prêmio Nobel, o qual é uma das maiores premiações mundiais. O Prêmio Nobel de 1968 foi entregue a Corneille Heymans, devido a descobertas dos mecanismos sinusal e aórtico na respiração. E falando um pouco sobre Heymans, ele nasceu no ano de 1892 na Bélgica e por volta dos seus 30 anos de idade obteve o doutorado em medicina pela Universidade de Ghent e posteriormente passou a lecionar em diversas outras universidades espalhadas pelo mundo, como na França, na Suíça, nos Estados Unidos e também na Bélgica, retornando à sua cidade natal para dar aula de farmacologia na mesma instituição em que se formou. Ele se casou no ano de 1921 e ao longo da sua vida teve 4 filhos. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1938 e também diversos outros prêmios científicos. Heymans também escreveu muito durante sua vida, cerca de 800 periódicos, e foi presidente do Conselho Internacional de Farmacologistas, e veio a falecer no ano de 1968. Agora o Lucas vai explicar para vocês um pouco sobre a sua pesquisa que levou a ele ganhar o Prêmio Nobel. Antes de Corneille e Jean-François Emmons, muitos pesquisadores tentaram identificar a origem e o funcionamento dos reflexos respiratórios. Alguns pesquisadores observaram que comprimir as artérias carótidas comuns diminuía a pressão arterial na cabeça e aumentava a pressão sistêmica e a frequência cardíaca. Outros pesquisadores observaram que bloquear as artérias carótidas externas, carótidas internas ou artérias occipitais não provocavam o mesmo efeito. Germach, em 1866, observou que a estimulação mecânica de uma área do pescoço levava a uma redução da frequência cardíaca e concluiu que isso se devia à compressão do nervo vago. Entretanto, outro pesquisador, Concato, disse que na verdade isso se devia à compressão da artéria carótida comum e não do nervo vago. Após essas especulações todas, em 1924, Corneille Emmons e seu pai, Jean-François Emmons, começaram pesquisas para estudar os mecanismos que controlam a respiração. A pesquisa se baseou em conectar a cabeça de um cão com o tronco de outro cão através das artérias carótidas comuns e das veias jugulares externas. Além disso, a cabeça do primeiro cão permanecia conectada ao seu corpo pelos nervos vagos. Com injeções de adrenalina no corpo isolado do primeiro cão, Corneille percebeu que o aumento da pressão arterial no corpo isolado gerava um estímulo reflexo no centro respiratório, enquanto a sua diminuição inibia o centro. Além disso, ele percebeu também que os reflexos respiratórios persistiam quando todas as conexões nervosas, exceto as da região cardioaórtica entre a cabeça do cão B e seu tronco, eram cortadas. Por conta disso, Emmons descreveu que a origem desses reflexos era justamente a região cardioaórtica, dotada de pressorreceptores. Esses pressorreceptores detectam alterações na pressão sobre a parede arterial. Quando essa pressão aumenta, as paredes arteriais se esticam e estimulam esses baroreceptores. Quando a pressão diminui, menos esses receptores são estimulados. A ativação desses pressorreceptores gera impulsos nervosos, que são transmitidos ao sistema nervoso central pelos nervos vagos e glossofaríngeos. Processadas no sistema nervoso central, essas informações vão gerar respostas autônomas, que ajustam então a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Além dos pressorreceptores, Corneille também percebeu, nesses experimentos, que a alteração da composição química do sangue também gerava uma resposta respiratória reflexa. Quando ele alterou a composição sanguínea e cortou nervos de diferentes regiões vasculares, ele percebeu que mudanças nos níveis no sangue de oxigênio, dióxido de carbono e íons hidrogênio eram percebidas nas bifurcações das artérias carótidas e no arco aórtico. Com isso, Corneille demonstrou também a existência de quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores estão localizados nos corpos carotídeos e nos corpos aórticos e detectam mudanças no sangue. Os corpos carotídeos, localizados nas bifurcações das artérias carótidas comuns, são sensíveis à hipóxia,
a hipercapnia e a acidose, ou seja, sensíveis a baixa quantidade de oxigênio, ao aumento de gás carbônico e à redução do pH no sangue. Quando os corpos carotídeos detectam essas alterações, eles enviam sinais através do nervo glossofaríngeo ao sistema nervoso central, que aí então vai regular a ventilação pulmonar e a circulação. De forma semelhante, os corpos aórticos localizados no arco da aorta monitoram os mesmos parâmetros e transmitem sinais pelo nervo vago ao sistema nervoso central, que responde de forma a manter a homeostase. Esses quimiorreceptores detectam hipóxia, hipercapnia e acidose por meio da despolarização de células, fazendo com que elas liberem neurotransmissores, que ativam, por fim, os neuroreceptores desses nervos, o vago e o glossofaríngeo. Esse foi um resumo da pesquisa do belga Corneille Jean-François Aymons, que determinou que variações na pressão sanguínea e na concentração de oxigênio, gás carbônico e íons de hidrogênio afetam o controle respiratório, não por ação direta, mas por mecanismos reflexos. Essas variações são detectadas por pressoreceptores, na região cardioaórtica, e por quimiorreceptores, nos corpos carotídeos e nos corpos aórticos. Qual a importância dessa pesquisa para a medicina atual? Bom, ao compreender todo esse mecanismo que Reisman descobriu, foi possível entender de fato como que ocorrem as doenças respiratórias e as doenças cardiorrespiratórias, de modo a buscar melhores maneiras de tratá-las ou amenizá-las. Além disso, ela foi fundamental para a área da anestesiologia, principalmente em casos de anestesia geral, em que o paciente fica inconsciente devido ao efeito do anestésico e assim perde o controle das suas funções vitais, como o caso da respiração, e assim necessita de um ventilador mecânico que o ajude a controlar as taxas de gases no organismo. E quando você entende todo esse mecanismo que o Reimans descobriu, foi possível identificar quais são os medicamentos que não alterem tanto essa função e assim realizar anestesias mais seguras. Bom, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado.